Boa tarde a todos que nos acompanham aí nas nossas redes sociais. Que bom que mais uma vez estamos aqui na casa de nosso Deus para juntos estudarmos um pouco mais sobre a sua palavra, sobre o que Ele tem para nos ensinar nessa tarde, o que Ele quer que nós aprendamos para guardarmos em nossos corações e também para falarmos para outras pessoas. Você é muito bem-vindo, você que está aqui na igreja também é muito bem-vindo. Que bom que estamos todos juntos, unidos como irmãos, para louvar e engrandecer o nome de nosso Deus. E para começarmos o JA dessa tarde, que tem como título Evangelho Teatral, será dirigido pelo nosso irmão Paulo. Eu convido a todos a curvar suas frontes e juntos buscarmos o nosso Deus em oração. Oremos então. Maravilhoso Deus, onipotente Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um sábado que tu nos concede em tua santa companhia. Obrigado pelos ensinamentos que nós tivemos pela manhã. Obrigado porque mais uma vez tu nos trouxestes a tua santa casa de oração para juntos, Senhor, aprendermos um pouco mais sobre ti. Que tu possas, Senhor, abrir as nossas mentes nesse momento para que possamos entender o estudo da tua palavra. Que as nossas lives também alcancem muitas pessoas e assim possamos, Senhor, cumprir a tua ordem, que é pregar o evangelho a todo mundo. Muito obrigado por tudo que tu nos dá, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sentir o calor, como é bom levantar, ter na voz um louvor. É tão bom perceber que o sol já brilhou. Sou feliz com Jesus, minha vida mudou. Deus ama cantar, Ele ama compor. Cada nota, um som, todas têm seu valor. No compasso da fé só existe canção, se Jesus estiver dentro do coração. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história. Ele é meu Criador. A pausa é um espaço, uma ausência de som. Se sua voz silencia, não perca o dom. A canção de sua vida não é sem valor. Tenha fé no Maestro, erga a voz em louvor. Seja falta harmonia na canção do viver. O odor de sua vida quer reger o seu ser. E nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus que nos guia, é só confiar. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história. Ele é meu Criador. Autor da existência, poeta da história. Ele é meu Criador. Ele é meu Criador. Vamos fazer uma breve oração? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos nesse lugar sagrado para apresentar a Tua igreja, aqueles que estão presentes aqui e também aqueles que estão em casa assistindo pelo Facebook. Mensagem de salvação.
Essas mensagens que vamos apresentar aqui são mensagens de advertência, mas também de salvação. Que o Teu Espírito Santo dirija a todo jovem que se encontra aqui, a nós também, e àqueles que se encontram em casa. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, bom estar novamente aqui com vocês, trazendo mais um pouquinho sobre esse grande dia do Espírito de Profecia, que nós temos que prestigiar, não é? Eu acredito que nem todas as igrejas levaram sermões sobre o Espírito de Profecia, mas lembraram a igreja desse dia. Muito bem, o tema do JA de hoje é o Evangelho Teatral. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou aqui para acusar ninguém da igreja, nem o jovem, nem adulto, nem constranger ninguém. Apenas vamos apresentar o que a Bíblia e o Espírito de Profecia diz a respeito do Evangelho Teatral. Eu levei esse tema, fui convidado para levar esse tema numa igreja, aqui próximo. E depois, quando chegamos na igreja, meu filho falou assim: pai, eu não sei, quando terminou o sermão, ele falou: pai, eu não sei como é que eles não bateram em você. Os jovens não bateram em você na igreja. Eu falei: por quê? Porque é complicado para esse pessoal dessa igreja, mas depois, quando eu terminei, eu estava pregando, eu percebi que a líder jovem estava num canto, ajoelhada, orando e chorando. Quando terminou a pregação, depois eu fiquei sabendo que ela disse assim: graças a Deus que hoje eu sei o que se deve ou não fazer. Ou seja, muitas vezes a liderança da igreja critica os jovens da igreja, critica alguns jovens, por eles frequentarem lugares que aparentemente são lugares mundanos, trazendo até programações para a igreja, às vezes que não condiz com a realidade, só que na verdade a culpa talvez não esteja nos jovens, mas na liderança que não prepara os jovens para esses momentos. E a gente viu através dessa líder. E depois daquele dia parece que essa líder nunca mais fez isso. Parecia que após os JAs, os programas jovens, eles, assim, naturalmente, saíam para ir para os cinemas, assistir cinema. E então, após essa programação, eles nunca mais foram. Então, atingiu o alvo, louvado seja Deus. Essa programação não é nada extremista, mas nós temos que apresentar o que a Bíblia, Espírito e Profecia diz. O Evangelho Teatral. Ou seja, pode ou não pode fazer cenas teatrais dentro da igreja, mesmo que sejam bíblicas? Pode ou não pode? Né? Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, quantos são a favor? Alguns levantariam as mãos, outros não. Então, a gente tem que aprender uma coisa. Eu posso discutir com a liderança da igreja, com os irmãos da igreja, se esse pedestal pode ficar aqui ou aqui. Se eu posso. Posso discutir com a igreja se esses bancos podem ficar aqui nessa posição, pode ficar aqui. Isso é uma opinião, eu posso dar. Concorda? Mas quando o conselho de um profeta, e a Bíblia diz, não, é assim diz o Senhor, eu posso dar a minha opinião? A minha opinião acaba ali. Eu não tenho mais direito, não tenho poder sobre o conselho de um profeta. E hoje o que nós vamos mostrar aqui não é opinião da igreja de Vila Alpina, a opinião do Paulo, da Rosângela, da Juliana, quem quer que seja, da Lídia, da Aline, do David, de todos que estão assistindo. É a opinião, é a palavra do profeta. Tá certo? Existem algumas admoestações que vamos fazer aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele se preocupa com Timóteo, com a igreja daquela época. Ele diz assim: Timóteo, tenha cuidado de você e da doutrina. Cuidado. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, você vai salvar tanto a você mesmo como aos teus ouvintes. Então a intenção do pregador aqui é preparar a igreja para a sua salvação.
é admoestar vocês para a salvação de vocês. Porque é assim que diz a Bíblia. Gálatas 4,16, o apóstolo continua dizendo: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? O povo, os profetas, os patriarcas e profetas do Antigo Testamento, como o do Novo Testamento, eles foram perseguidos, às vezes, pela própria igreja, não por denunciar a igreja, não por divertir a igreja, mas porque denunciava o seu erro. Então, esses foram perseguidos. Então, existem uns extremos aqui que muitas pessoas dizem: olha, não, aquele irmão ali, ele é muito extremista. O que é um extremista, né? Então, vamos analisar a vida. Eu aprendi muito com um pastor que eu conheci, o pastor Ozi. Ele falava, quando as pessoas falam, aquele extremista, analisa primeiro. Não ouça o que os outros falam, analise, para ver se ele é extremista mesmo, ou se a congregação é que ainda não entendeu o que é a verdade presente. Porque de repente você pode fazer um pré-julgamento equivocado de uma pessoa que estava querendo levar a verdade para aquelas pessoas, e foi chamado de extremista. Não estou falando que não existam extremistas, nós sabemos que isso existe em todo lugar. 1 Tessalonicenses 2,13, ele continua dizendo: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então aqui ele está dizendo, nós estamos apresentando a vocês palavras não de homens, são palavras vindas do trono de Deus. Por favor, ouça, para que não fale depois pelos bastidores coisa que não deve. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, eu continuo a pergunta. O evangelho teatral, ir ao teatro. Quando eu falo evangelho teatral, existe o teatro. As palavras que a serva do Senhor vai aparecer aqui no telão sobre teatro, entenda-se cinema. Tem teatro, ela fala, evangelho teatral, e também cinema. Na época de Ellen White, não se falava a palavra cinema, era teatro. Só que era um teatro elétrico, vocês sabiam disso? Por isso que muitas pessoas dizem, não, mas Ellen White nunca falou que não pode ir ao cinema. Porque o cinema era conhecido na época dela como teatro elétrico. Já existiam cerca de 60 filmes no cinema, na época de Ellen White. E Deus mostrou para ela que os jovens devem se abster de assistir essas coisas, né? Aí vem um monte de questionamentos, mas aí nós não vamos entrar nisso aí. Os que dizem pode sim, pode fazer teatro dentro da igreja, cenas com as crianças, os adultos, desde que sejam com personagens bíblicos, pode sim. Eles defendem essa ideia dizendo que Ellen White não era contra todas as encenações que ocorriam, aceitando as que cumprissem determinados requisitos e que não prejudicassem a reverência e a santidade da obra. Muitos dizem isso. Porque outros, eu já vi muitos dizerem, mas Paulo, eu fui numa igreja tal e lá o pastor fez. Irmãos, isso pode ser uma realidade para a nossa igreja. Eu não quero saber das outras igrejas, nós temos que mostrar uma realidade para a nossa igreja. E o que a Bíblia e o Espírito de profecia diz, só isso, não vamos ficar criticando o que o outro fez, deixou de fazer. Isso aí, nós aqui vamos fazer aquilo que é correto. E outros dizem, não pode, porque Deus não precisaria recorrer ao teatro para apresentar a verdade presente. Deus não precisa se esforçar para apresentar a verdade. Deus tem o seu jeito e o seu jeito nunca há de mudar. E alguns dizem assim, isso aí para mim tanto faz. Apesar do teatro ser baseado em mentiras, ele pode tornar-se aceitável se utilizado para apresentar as verdades do Evangelho. Então vamos fazer. Desde que seja para apresentar a verdade do Evangelho. Como Raul Seixas certa vez disse, né? Satanás é o pai do rock.
Aí numa marcha para Jesus, alguém sendo entrevistado disse assim, o Satanás pode ser o pai do rock, mas a gente pegou o rock e vamos cantar para Jesus, vamos transformar ele em nome de Jesus. Para Jesus. Deus não precisa dessas coisas, né, irmão? Eu acredito que Deus não precisa disso. Então, pode ou não pode? Vamos expor alguns conceitos aqui. Primeiro conceito, vai falar sobre cerimônia. O que é uma cerimônia? Cerimônia é uma atividade religiosa ou sagrada, ou não. É um rito solene. Por exemplo, quando você participa de uma santa ceia, Rosângela, você vai na santa ceia. Aquilo ali você está fazendo uma encenação ou aquilo é real no seu coração? É real, não é? É uma cerimônia, mas aquilo é real. Você está bebendo o vinho, você está comendo o pão, aquilo é real. É um concerto que você está fazendo com Cristo, e a Bíblia diz que façam isso até que Ele venha. Isso é uma cerimônia. Depois nós temos uma questão do ritual. O ritual é relativo aos ritos, conjunto de regras a ser observada. Lava-pés. Quando você pratica o lava-pés, você lavou o pé da Juliana, você foi falso, aquilo foi fingido, ou você quis realmente lavar os pés, que você sente no seu coração que aquilo vai fazer bem para você, é bom para a sua parte espiritual. É claro, isso é bom, não é? Você não é fingido, a não ser que alguém faça com ato fingido. Mas tem que ser real, é um rito, é real. O sacrifício do santuário é real. Todas aquelas encenações, alguns falam, mas ali era um negócio teatral que o santuário faz, que o sacerdote fazia. Não era, não. Eram cerimônias e ritos sagrados, que ele fazia mesmo, vivia de verdade aquilo ali. Então nós temos agora a encenação. A encenação é a arte de pôr em cena, transformar em espetáculo algo fingido. É uma encenação. Você está transmitindo, mesmo que seja, não, mas está escrito lá, tudo bem, já aconteceu aquilo, mas você está transmitindo algo fingido. É algo fingido. E isso aí de onde veio? Para quem não sabe, teatro veio do paganismo da Grécia. Surgiu no paganismo grego. A questão, e os judeus não aceitavam. Pois é. A palavra cena tem diferentes significados no meio popular. É considerada como um ato fingido. E realmente é. É alguma novela, né? A pessoa até chora, mas é fingido. Cerimônias e ritos, então são atividades reais e solenes. Já encenação, dramatização, ficção, nunca real, um fingimento. É algo fingido. Tá certo? Até aqui nós contextualizamos. O teatro nos dias de Jesus, os judeus nunca incorporavam esse tipo de recurso na liturgia do templo, do santuário, do culto, devido à sua origem grega pagã, onde se adoravam outros deuses através dessas encenações, eles invocavam Deus através dessas encenações. Né? Então, os judeus, eles entendiam isso, a cultura greco-romana, eles conseguiam captar, e nós não. Devido às filosofias que surgiram em todo o mundo, principalmente depois da Revolução Francesa, após 1797, 1793 até 1797, isso começou a ser introduzido mais fortemente no Oriente, que já estava através da Grécia, e depois no Ocidente. E chegou até nós. E muitos líderes têm tido problema dentro da igreja com alguns irmãos a respeito disso. Uns acreditam que pode, outros dizem que não. Outros não estão nem aí. E fica isso. Então, por isso que nós nos preocupamos em mostrar, às vezes eles não creem e dizem que pode, não pode, ou talvez, porque nunca tiveram uma orientação. Então, espero que pelo menos os que estão aqui e os que estão em casa, tendo essa orientação, tenham uma outra visão a respeito do que pode ou não pode. Se o teatro pode ou não pode. Então, surge uma pergunta aqui. Se o povo de Deus nunca se utilizou desse método, seria necessário utilizá-lo hoje, dentro da igreja, para fazermos encenações? Se isso nunca foi necessário?
Por que que hoje é necessário? Hoje é preciso. Seria preciso? Ezequiel 44, versículo 23, diz assim: a meu povo, vocês vão ensinar a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Quando nós falamos puro e impuro, profano, o que dá a entender? Que algo profano é bem diferente do que algo que é sagrado. Aí já vem na nossa cabeça isso, né? Não, mas eu sei que aquilo ali é impuro, isso aqui não é. Não é assim não. Satanás, ele não faz isso. Ele pega um pouco daquilo que é verdade e ele mistura com a mentira e se torna profano. E é tão parecido que você não consegue distinguir direito. Um exemplo: se eu pegar um copo de leite agora, chamar a Lídia aqui e falar assim: Lídia, ó, eu tenho um copo de leite aqui, agora eu vou pegar outro copo. Coloco 2 copos de leite, leite puro, do mais puro leite. Falo: Lídia, dá uma olhada aqui. Perfeito, não é? Os 2 leites são puros. Eu falo: Lídia, vira de costa. Ela vira de costa, eu pego um conta-gotas e pingo uma gota de água dentro de um copo. O que é uma gota de água dentro de um copo de leite? Aí eu falo: Lídia, vira aí. Qual desses 2 aqui, eu pinguei uma gota de água dentro de um copo aqui. Qual desses 2 aqui eu pinguei? Não vai. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ir no laboratório, levar, e lá no laboratório eles vão descobrir que um está impuro. Ou seja, o santo e o profano é assim, são quase parecidos. Então você tem que saber distinguir. Então quando você fala: vamos fazer uma encenação aqui, mas Paulo, qual é o problema? Você vê as criancinhas aqui, nascimento de Jesus, fazendo encenação, tudo. É natural, normal. É normal. É uma cena, ajuda até no intelecto das pessoas, porque é uma cena audiovisual. Aquilo ali coloca na sua cabeça e tal, não é? Aparentemente sim, mas quando você estuda afinco, eu depois vou indicar um livro para vocês, falar o nome dele agora, chamado Adoração, Música, Adoração e Reverência, de Leandro Dalla. Não sei quantos já ouviram esse nome. Vocês comprem esse livro. Eu tinha uma visão a respeito disso. Eu tinha. Até que eu li. E comparei com os escritos de Ellen White e a Bíblia com a Bíblia Sagrada. Digo a vocês sinceramente que eu fiquei envergonhado. Mas Deus, ele sabia que eu estava na ignorância. Porque até então eu não tinha um conceito a respeito disso, nunca ninguém tinha me explicado, me ensinado a respeito disso. Quando eu aprendi, falei: não, eu aprendi, agora não. Agora é diferente. Isso. Então, o que nós temos que fazer é aprender a discernir. A emoção, ela é boa, tem o seu propósito, mas eu acho que Deus, ele prefere a razão do que a emoção. A emoção pode enganar, a emoção pode levar você para veredas perigosas, mas a razão não. Então, aprender a discernir, discirna. Eu, quando estudava a Bíblia, o instrutor ia embora, me dando estudo bíblico. Quando eu ia embora, eu continuava estudando. Falei: poxa, deixa eu ver isso aqui. E eu continuava. E perguntava: tem alguns outros livros que mostram isso aqui? Aí a Nilva falava: tem, livro tal, tal. Então eu ia buscar atrás. Então eu comecei a aprender com ensinadores bíblicos também. Aprenda, Paulo, a discernir. Porque tem coisas que parece que não tem problema nenhum. Tem gente até que defende tese. Não tem problema nenhum. Isso não vai modificar a minha fé. E é equivocado. Isso mesmo. Você sente aquilo. Então isso é o tal.
É isso que é o saber discernir, do santo e o profano. É algo que parece santo, mas tem uma pitadinha ali de algo que veio, que nunca surgiu na igreja. Poxa vida, a gente não tem que ser diferente? Porque para ser igual, né? É claro, nós sabemos que não devemos ser esquisitos, mas tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Agora, a partir de agora, vamos ver o que a Pena Inspirada fala. Até agora, eu fiz uma introdução e disse, mostrei alguns textos bíblicos, mas o que é que o Espírito de Profecia diz? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui creem no Espírito de Profecia? Muito bem. Então, se nós cremos, o profeta Josafá disse, né? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se eu creio, a mensagem que o Espírito de Profecia vai trazer para nós hoje à tarde é uma mensagem do céu e um conselho para mim. E uma admoestação. Cumpra. Então vamos lá. Primeiro texto, está no Lar Adventista, página 516. Entre os mais perigosos lugares de diversões, acha-se o teatro. Quando ela fala teatro aqui, no contexto disso aqui, ela está falando do teatro elétrico, é o cinema. Então, um dos mais perigosos lugares é o teatro. É um verdadeiro foco de imoralidade. Todo jovem que assiste a essas exibições se corromperá em seus princípios. Não há influência mais poderosa para envenenar a imaginação e destruir as impressões religiosas. O único caminho seguro é abster-se de ir ao teatro e a qualquer outro lugar de diversão duvidosa. Alguém aqui sabe quanto por cento do seu subconsciente você tem se você for num cinema? Isso. 2% só. E não adianta, meu amigo. Você pode ser o maior estudioso, não adianta. O subconsciente ninguém tem domínio. Por isso que fala está embaixo do consciente. A coisa entra mesmo. Quantos aqui já não se pegaram, onde eu morava, em Jardim Santo André, tinha muito funk. Eu odeio aquele funk. Quantas vezes eu não me peguei cantando aquele funk? O que é isso? O que é isso? Vocês já cantaram música que vocês nem gostavam? De repente você se pega. Então isso é o subconsciente. Entrou ali. Entrou. O cinema, quando você entra, ele é preparado para você. Você, quando vai no cinema, você se prepara. Você se produz, você se veste, você toma um banho, você se arruma. É algo produzido para você. Tá certo? Quando você entra naquele lugar, você só tem controle de 2% do seu subconsciente. Isso significa que 98% está livre. Sabe o que acontece? Satanás, se fizer uma pesquisa para as pessoas que estão saindo do cinema sobre a fé cristã, a maioria vai dizer que não acredita em Deus. Não é que nem acredita, é porque o subconsciente dela deixou ela daquele jeito e ela nem sabe. Você não tem controle, amigo. Mas isso, Paulo, peraí, mas eu já assisti, tem Avatar no cinema, eu assisti Avatar na minha casa, não é a mesma coisa? Não. Em casa, sabe quanto você consegue controlar do seu cérebro? Mais de 90% você tem controle do seu subconsciente. Mesmo assim, ainda tem um risco, mas você tem mais controle. Por quê? Em casa, um telefone toca, uma criança chora, um carro que passa, uma televisão, algum outro som. Então, isso distrai você. Então, isso aí você tem controle. Mas no cinema, não. No cinema, você vai só para aquilo. Então, o seu subconsciente, ele faz isso. É o que muitos fazem. Já viram falar em yoga? Cuidado com yoga. Dizem que mente vazia é oficina de Satanás. Os psicólogos cristãos dizem que quando você vai numa sessão de yoga, o instrutor ele fala, pense que você está na cachoeira. Deite, relaxe. Faz de conta que você está ouvindo sons de passarinhos, uma cachoeira, não é assim? E isso o que vai acontecendo? Você vai relaxando e relaxa mesmo. Mas a sua mente vai fazendo isso. Ó. Você não sabe. Você não tem no controle. Você nem imagina. Ela vai se abrindo. É aonde ele pode entrar. Satanás, os espíritos imundos não têm corpo. Eles precisam de corpo para habitar. O grupo deles é espiritual. Entendeu? Então eles precisam. Então é ali que eles podem tomar conta. Oi? Não. Não seria bom um cristão participar dessas coisas. Oi?
Não, em casa não, isso é outra coisa. Eu estou falando você ir numa sessão de yoga que lá o instrutor ele vai direcionar você. Ele vai levar você para onde ele quiser. Entendeu? Isso é perigoso. Então olha o que ela está dizendo aqui. Ela continua. Representações teatrais agora em conexão com a verdade presente. Essas cenas que se faz dentro da igreja e tal. Irmãos, veja bem, eu não sou esquisito para essas coisas. Se eu ver alguma coisa, eu não vou ir embora da igreja por causa disso. Claro que não. Se eu puder ter a oportunidade de depois conversar com algum líder e mostrar assim, aqui é Babilônia. Não, isso aí também não. Nós não podemos pensar por esse lado. Jesus não faria uma coisa dessa. Jesus ensinaria. Né? É assim que nós devemos fazer. Olha o que ela diz. Eu tenho uma mensagem para os que estão com a responsabilidade de nossa obra. Não animeis homens a pensar que devam proclamar a solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Nem o Jota ou tio de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. A causa de Deus deve ter molde sagrado e celestial. Não permitais qualquer coisa de natureza teatral, pois prejudicaria a santidade da obra. Quero dizer que isso aqui não é um conselho da senhora White. Ela falou inspirada pelo Espírito Santo. É uma outra coisa. Não é uma opinião da senhora White, porque ela vivia naquela época, e hoje a tecnologia é outra, e podemos sim, por causa da tecnologia, da modernidade. Ou seja, Deus não é arcaico. Ele sabia do futuro, quando ele apresentou isso aqui para ela. E você quer ver que ela fala isso do futuro? Foi-me mostrado que nos desfrontaremos com toda espécie de experiências que os homens procurarão introduzir representações estranhas na obra de Deus. Foi mostrado a ela. Já nos encontramos com tais coisas, na época dela, olha, em muitos lugares. Foi-me dada a mensagem de que todas as representações teatrais, em conexão com a pregação da verdade presente, fossem desaconselhadas e proibidas. Os homens que pensavam ter admirável trabalho a fazer, procuravam adotar uma estranha atitude e manifestavam esquisitices no movimento do corpo. Eis as instruções que me foram dadas. Não aproveis tal coisa. Nada de cunho teatral deve existir nas nossas reuniões. Viram só? Muitas pessoas nunca tiveram contato com isso. Nunca estudaram isso. Tem livros de Ellen White que para você são diferentes desses que nós estamos acostumados. Tem outros livros que você tem que ir atrás e os conselhos estão em livros que talvez que muitos nunca tiveram acesso. Ela continua em Obreiros Evangélicos. A obra nas grandes cidades deve ser feita segundo a ordem de Cristo, não segundo os métodos teatrais. Não é uma realização teatral que glorifica a Deus, mas a apresentação da verdade no amor de Cristo. E ela continua. Em seus esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. Nas reuniões realizadas, não devem depender de cantores do mundo, nem de exibições teatrais para despertar o interesse. E aqui depois ela fala também na questão de contratação de músicos, que não são da igreja. Eu já vi isso, infelizmente. Pessoas que não são da igreja, mas porque tocam muito bem o piano, eles são contratados para tocar. Ela abomina esse tipo de coisa. Ela fala que não devemos fazer uma coisa dessa. Ela continua, não é bom ensaiar crianças para que façam discursos em ocasiões especiais, nem devem elas ser ganhas para Cristo. E em lugar de gastar tempo, dinheiro e esforços para uma encenação, que todo esforço seja feito a fim de preparar os molhos para a colheita. Ela fala aqui de um pastor. Ele, ela não fala o nome do pastor, deve cortar de suas reuniões tudo quanto tenha semelhança com exibições teatrais, pois tais aparências exteriores não dão nenhuma força à mensagem que ele anuncia. Então veja,
Isso não são mensagens da igreja adventista. Não é mensagem de um extremista. Porque então teríamos que chamar o próprio profeta de extremista. Aliás, teríamos que ir além. Deveríamos chamar o próprio Espírito Santo de extremista. Se Deus deu essa advertência para o profeta advertir a sua igreja, é porque Deus sabia que por trás dessas coisas tem coisas profanas, que entram sorrateiramente, e nós não percebemos. E quando chega o momento, ninguém mais consegue tirar. Não dá mais para tirar. Aí se chegar um pastor, uma liderança boa, que queira reformar, mudar o sistema, ele encontra problema. E ali está firmado um problema que talvez nunca mais irá se resolver. Continua, as lições. As lições dadas à nossa juventude por professores cristãos, amantes do mundo, estão fazendo um grande mal. As reuniões festivas, as glutonarias, as loterias, as cenas mudas e representações teatrais estão fazendo um trabalho que produzirá um registro com o seu fardo de resultado para o dia do juízo. Para o juízo. Então, acho que é muito importante isso para nós. Mediante o emprego de cartazes, símbolos e ilustrações de várias espécies, o pastor pode fazer a verdade destacar-se clara e distintamente. Isso é um auxílio e está em harmonia com a palavra de Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo. Deus mostrou para ela que isso pode. Você usar um slide, um PowerPoint, cartazes na rua, panfletos, tudo isso. Isso pode. Isso, aliás, é uma bênção para a verdade presente. E olha, eu vou falar para vocês são mais antigos, talvez alguns possam saber. Quando veio o PowerPoint para a igreja, inário no telão, muitos não aceitaram, né? Não, imagina, tem que ser, porque toda ação tem uma reação. Então, pode, isso pode. Isso não é uma doutrina. Isso é discutível, mas eu não aceito. Tudo bem, mas vamos conversar, por que você não aceita? Isso pode. Mas isso aqui não, né? Fogo comum misturado com fogo estranho. Alguns pastores cometem o erro de pensar que o sucesso depende de arrastar uma grande congregação, anunciando a mensagem da verdade em estilo teatral. Isso, porém, é empregar fogo comum em lugar de fogo sagrado ateado por Deus. O Senhor não é glorificado por essa maneira de trabalhar. Ele nunca vai ser glorificado por isso. Então, são mensagens da serva do Senhor. Estamos quase encerrando já. Seriam os conselhos de Ellen White somente para o tempo dela? Isso aqui era para a época dela. Não tem nada a ver conosco hoje. Hoje é outra coisa. É uma outra história. Os cinemas são diferentes. Não é mais um lugar de orgias como era antigamente. Testemunhos seletos e testemunho para a igreja, nesses volumes aí, ela diz: alguns, no intuito de garantir melhor a sua própria atitude, apresentarão declarações dos testemunhos que pensam favorecer a sua opinião, dando-lhes a mais vigorosa interpretação possível. Aquilo, porém, que torna suspeita a sua conduta, ou que não se coaduna com o seu modo de se ver, denunciam como opinião da irmã White, negando-lhe a origem divina e nivelando aos seus próprios conceitos, pegando uma orientação divina e nivelar o nosso. Isso não tem como. Isso nunca deve acontecer. Né? Não, isso é para a época dela. Hoje é diferente. Eu já li um livro de Ellen White lá que ela diz que lá no santuário se faziam encenações. Aquilo ali, irmãos, eram rituais sagrados. Mas todo dia eles faziam a mesma coisa, o sacerdote fazia a mesma coisa. É encenação. Não, aquilo são rituais sagrados. Não podemos usar aquilo para tentar nivelar a algo que é comum. Movimentos carismáticos entrando sorrateiramente em nossa igreja. Desde 1998, eu me batizei em 1999. Quando eu me batizei em 1999, até os CDs jovens, você não ouvia sons estranhos. De muita bateria. Era só piano, né? Alguma com flauta e tal.
Após 1998, muitas coisas aconteceram. Foi um estudo que foi feito por alguns eruditos adventistas. Desde 1998, os membros da nossa igreja eram alertados sobre movimentos que tentariam infiltrar-se nas igrejas, introduzindo uma série de recursos estranhos, a fim de divertir as pessoas e não de orientá-las nas verdades bíblicas. O objetivo principal desses movimentos é trabalhar as cenas, de forma a causar sensações como choro, riso, angústia, tristeza e alegria. O que não ocorre quando apresentamos a verdade presente no telão através do PowerPoint. Assim, a verdade para este tempo é cancelada através dessas encenações. Isso é desvio de foco. Então ele já alertava. E infelizmente, a partir de 1998, tudo mudou. Algumas coisas mudaram. Mas a igreja continua a mesma. Graças a Deus. Alguns têm percebido isso e têm mudado. A igreja não é teatro. Na igreja, não deve haver equipe de produção para grandes atrações, sejam musicais ou teatrais. Igreja não é teatro. Congregação não é plateia. Os primeiros reformadores da igreja nunca utilizaram tal método. Por que de repente surge tamanha necessidade dele? A igreja era forte, os bancos eram cheios, os jovens eram frequentadores sábios e admirados pelo conhecimento que tinham da Bíblia. Tudo isso não soa estranho hoje? Está no livro Música, Adoração e Reverência, Leandro Dalla. Né? Não sei se aqui já acontecia. Vocês se lembram dos grandes concursos bíblicos que existia? Eu não perdia um. Era muito bom. Mesmo que fosse para ganhar, aquelas bíblias de vidro, assim, pequenininha. Eu sentia o tal. Né? A igreja era cheia. Isso, de vez em quando, seria bom fazer isso, né? Para testar o nosso conhecimento. Alguns concursos bíblicos. De qualquer natureza, seria bom. Façamos algumas reflexões aqui. Se não tiver trabalho missionário, ninguém protesta, mas se não tivermos acampamento de carnaval, todo mundo fica preocupado. Se não tiver um piano ou uma flauta na música na igreja, ninguém protesta, mas se não tiver uma bateria, todo mundo critica. Se não tiver reverência na igreja, ninguém protesta, mas se não tiver encenações, todos acham ruim. Quando preparamos emocionantes encenações, belas cantatas, grandes encontros de música, as pessoas são atraídas a Jesus ou são atraídas pelo espetáculo? Isso nos leva a fazer uma análise objetiva. Primeira análise. Numa quarta-feira estão presentes 20 pessoas no culto de oração. Apenas 20 pessoas. Imaginemos se na mesma quarta-feira houvesse um encontro de música com os cantores mais famosos da igreja. Quantas pessoas vocês acham que viria no mesmo dia? Não estou dizendo que não. Se você vem alguém, assim, um pastor, Luiz Gonçalves, é claro, eu quero assisti-lo. Não estou levando para os extremos, tá? Eu estou fazendo uma comparação, que vocês possam entender. Na mesma quarta-feira. Então, isso me leva a crer que há 20 pessoas buscando a Deus e 500 buscando entretenimento. 20 pessoas vivendo a mordomia e 500 pessoas vivendo na mordomia. Tomemos cuidado com o declínio da fé. A igreja não pode abandonar a pregação ousada. O pastor Ted Wilson, ele fala muito isso. E aquele do Teólogos, que programa Teólogos da Novo Tempo. Juarez, eu não sei se é o nome dele. Esqueço o nome dele. Ele não é brasileiro. Ele fala disso aqui. A igreja não pode perder a pregação ousada. Aquela que leva a verdade presente a todo o mundo. Amenizar o testemunho. Não vamos amenizar o nosso testemunho. Vamos dar o testemunho. Sábado passado teve um ex-ladrão de banco aqui, não foi? Dando testemunho. Né? Então, mostrar o que Deus faz na vida da pessoa. Isso é bom, não amenizemos. Trocou o inário pelos CDs jovens. Alguns lugares fizeram isso. A verdade presente está sendo negligenciada. Muitos estão alienados da verdade. Não conhecem as doutrinas mais da igreja. Outros estão perdendo o senso de reverência por tudo que é sagrado. Tolerou o uso de instrumento de percussão nos cultos de adoração a fim de ganhar os jovens do mundo e segurar os da igreja. Não vamos, se a gente não fizer o que tem que ser feito, um pouco do que o mundo faz lá fora, os nossos jovens vão embora. Então vamos segurar eles aqui com algumas coisas de lá, mas com uma roupagem espiritual, uma roupagem cristã. Deus não precisa disso, né?
Acredito que não. É claro, nós temos que mudar muitas coisas. Vamos, como diz a Ellen White, avançar, avançar e avançar. Usar muitos estilos, qualquer coisa para poder anunciar a verdade presente. Mas desde que se aquilo estiver em confronto com o conselho profético, aí não. Então, como é que eu vou fazer isso? A Lídia falou, vamos discernir. Vamos estudar. Isso pode? Vamos estudar. Vamos buscar tudo que fala sobre esse tipo de culto. Isso pode? Não achamos lugar nenhum, isso pode. Então vamos fazer. Nada que prejudique a verdade presente, nem as doutrinas da igreja. É isso que nós devemos fazer. Eles, os patriarcas e profetas, eram tidos por fanáticos e intolerantes. Sabiam? E nós temos que tomar cuidado para não pegarmos alguns líderes da igreja e taxarmos eles. E quando nós fazemos isso, você prega ele na parede, nunca mais você tira ele de lá. É difícil você mudar a sua opinião. Então, cuidado. Eles eram tidos por fanáticos, só que eles eram os profetas de Deus. Os profetas não foram perseguidos porque divertiam o povo, mas porque denunciavam os prazeres do povo. Por isso que eles foram perseguidos. Segundo Timóteo 4:2 diz: vou usar isso aqui para mim. Paulo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então isso serve para você quando você for falar para alguém. Coloque o seu nome na frente. Prega a palavra, insta, sendo oportuno ou não. Se preciso for para repreender, faça. Mas com longanimidade. E não com um martelo batendo na cabeça da igreja, acusando a igreja de... Não, isso não. A igreja é a igreja de Deus. Todos vocês são filhos de Deus. E estão aqui porque querem o melhor. E se alguns aqui que estão aqui ou em casa viam de uma maneira diferente isso, talvez a partir de hoje pensem um pouco diferente. Orem a Deus, porque quem está dizendo é o profeta. Não é isso? É o profeta. Deus não desistiu de você, meu irmão. Deus está purificando um povo para que tenha as mãos limpas e coração puro, para se apresentar diante dele no juízo. A norma tem de ser exaltada, a imaginação purificada, paixões acumuladas devem ser renunciadas, e a alma erguer-se em pensamentos puros e práticas santas. Todos os que subsistirem ante as provas, serão participantes da natureza divina. E que Deus seja louvado. Eu espero que todos que estão aqui tenham compreendido, e você que está em casa também. Analise o que foi dito aqui. Depois, se é o que você quiser, eu posso gravar para você essa palestra e você levar para sua casa, analisar os textos do Espírito de Profecia. E lá você vai encontrar talvez muito mais conselhos. Então, é assim, a verdade presente, ela é que nem uma luz, não é? Ela vai clareando, clareando. Eu tinha uma percepção disso, até na igreja alguns anos atrás. Eu tinha uma percepção diferente. Até um dia que eu tive contato com isso. Então fala, peraí, isso aqui vem de homens ou é de Deus? É de Deus. Então, se é de Deus, eu vou cumprir. Tem certas coisas que a gente tem que se abster. Mesmo aquelas que parece que não vai ter problema nenhum para a minha vida espiritual, mas tem sim. Como nós dissemos, discernir. Isso significa que não é fácil. Porque você vai ver duas coisas quase que iguais. Mas não é. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor. E a paz com que, de coração puro, invocam o Senhor. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê a paz. E o Senhor seja com todos vós. Amém. Vamos ter uma música agora? Não? Vamos ficar em pé então, vamos fazer uma oração final. Querido Pai Santo, muito obrigado mais uma vez por esses conselhos. E nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, se nós
pensávamos um pouco diferente disso. Perdoe se às vezes acusamos pessoas como extremistas, porque não fazem aquilo que nós gostamos. Porque nós aprendemos hoje, Pai, a respeitar os teus conselhos, porque são vindos do céu. E se são conselhos, se são coisas para que nós possamos nos abster, é porque vai ser bom para nós. Muito obrigado mais uma vez por esses conselhos. Obrigado, Senhor. Que Deus seja louvado, que o teu Espírito Santo seja levado a todas essas pessoas aqui, aqueles que estão em casa sejam alcançados pelo mesmo Espírito. E que tenhamos uma ótima semana, com perdão de todos os nossos pecados. Eu oro em nome de Jesus, amém. Ao sair deste santo